você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Voltamos com a nossa programação, dessa vez para falar sobre o trigo e como é que toda essa situação no mercado internacional pode impactar na indústria do trigo aqui no Brasil. Para isso, a gente recebe aqui o Rubens Barbosa, ele que é presidente executivo da Abitrigo, Associação Brasileira da Indústria do Trigo. Então, seja muito bem-vindo, Rubens. É sempre um prazer ter o senhor aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Guilherme. Rubens, como é que a indústria de trigo brasileira tem acompanhado todo esse momento no mercado, né? A gente tem acompanhado altas muito grandes nos preços nos últimos dias, essa tensão entre Rússia e Ucrânia. Como é que isso pode refletir para a indústria brasileira? Nós estamos acompanhando com grande apreensão, não é? Toda essa movimentação do mercado global. Nós não estamos preocupados com o abastecimento do trigo. Eu acho que vai haver, para nós, fontes, né, contínuas na Argentina, nos Estados Unidos, eventualmente em outros países, além do Mercosul, né, Uruguai e Paraguai. Não há uma preocupação imediata sobre isso. O que preocupa muito é a alta dos preços. Nós estamos vendo a grande volatilidade de todos os preços, não só do gás, do petróleo, mas dos produtos agrícolas, da soja, do milho e do trigo. Hoje, na Bolsa de Chicago, houve um aumento de mais de 9%. O trigo, que já vinha numa tendência altista, né, nesses últimos meses, pulou de 280, 300 para mais de 400 hoje na Bolsa, $400, né, por tonelada na Bolsa de Chicago. Então, é uma preocupação grande da indústria, porque a indústria já vinha sofrendo aumentos, né, de custos por uma série de fatores, do frete, a questão da tributária interna aqui no Brasil, enfim, por tudo isso, e agora vem mais esse problema da guerra da Rússia com a Ucrânia. Rubens, dentro dessa questão, né, a gente vinha acompanhando nas últimas participações do senhor aqui com a gente essa já dificuldade da indústria em fazer esses repasses desses aumentos para o restante da cadeia, para o consumidor final. Como é que fica a partir de agora? Deve haver repasses? Vai continuar sendo apertado? O que vocês estão enxergando daqui para frente? Olha, cada indústria vai resolver o que vai fazer, não é? A nossa análise na associação não entra nessa decisão das empresas. Cada empresa vai fazer o que bem entender com isso. Mas, em linhas gerais, o que ocorreu é que houve uma redução da rentabilidade já há 2 anos da indústria. E agora, com um pequeno repasse, né, que houve ao longo desses últimos meses no preço da farinha para os consumidores, né? Não só os consumidores diretos, mas também para as indústrias que têm a farinha como matéria-prima, né, para o pão, para o bolo, para o biscoito, para a massa. Agora, com esse aumento significativo, né, dos últimos 6, 7 dias, e hoje, não é um fenômeno que estamos vivendo o dia a dia, nós tivemos sorte que até aqui a indústria já comprou trigo para moagem até nesses primeiros meses do ano. Mas a partir de março, abril, as indústrias vão passar a comprar o trigo no exterior para o segundo semestre. E aí é que vai incidir o aumento dos custos, né? Até aqui, o aumento é o que houve no passado, né? Esse aumento desses últimos dias vai incidir sobre as novas compras dos moinhos, e aí eles vão ter que examinar como proceder. E pensando aqui no produtor brasileiro, Rubens, esse cenário pode estimular um aumento de plantio nessa próxima safra de inverno que vai vir aí pela frente? Eu acho que sim. Eu acho que a posição oficial da Abitrigo é a favor do aumento, né, da produção de trigo aqui no Brasil para reduzir a vulnerabilidade externa que nós temos, né? Porque 60% do trigo que a gente consome é importado, e desses 60%, 85% vem de um único país, que é a Argentina. Não é possível nós ficarmos tão vulneráveis como estamos até hoje. Então, eu acho que, como eu disse, o abastecimento está assegurado, mas a preocupação é muito grande com a tendência do mercado, que enquanto mais tempo a guerra continuar,
mais esse preço vai subir, né? Vai haver um efeito muito grande na economia global, com a redução do crescimento, e um efeito na economia global também em termos da inflação. A inflação global vai se manter alta, e aqui no Brasil, que nós estamos no esforço para reduzir a taxa de inflação, que já está muito alta, acima de 10%, dificilmente a gente vai conseguir abaixar. Ao contrário, ela deve aumentar um pouco, porque, como o próprio governo brasileiro admite, o preço de todos os produtos, não só do trigo, vai subir, produtos de alimentação. Isso vai ter um impacto na inflação. E Rubens, só para a gente encerrar, até saindo um pouquinho do tema, mas também para aproveitar a sua participação aqui, a sua experiência, o senhor como embaixador brasileiro já teve ali em outros países, vivendo negociações, conversas, como é que o senhor pessoalmente enxerga toda essa questão, esse conflito entre Rússia e Ucrânia, até aproveitando a sua experiência como embaixador? Eu acho que é lamentável, né? E representa um erro da avaliação muito grande do presidente da Rússia, né? A Rússia poderia até ter algumas justificativas para não favorecer o ingresso da Ucrânia na OTAN, nessa aliança militar, né? Mas ele foi além disso, com demandas que não eram possíveis ser aceitas pelos países ocidentais, e agora ele está pagando um preço muito alto, né, com essas sanções. E eu acho que o preço de tudo isso vai ser um grande problema para a Rússia nos próximos meses e anos, um grande problema para a Ucrânia também nos próximos anos. A infraestrutura vai ser destruída, o país vai ser muito debilitado, e um grande problema para todos nós. O crescimento vai reduzir, a inflação vai aumentar. Então, eu não vejo a curto prazo nenhuma forma de superar essa questão. Vamos ver até onde o Putin vai levar as suas tropas, né? Eu acho que a ocupação da Ucrânia é um dado, e a ocupação de Kiev, mas há um custo brutal para a Ucrânia, para a Rússia e para o mundo inteiro. Rubens, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esses impactos para a indústria de trigo aqui no Brasil. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, é isso só, transmitir essa preocupação com o aumento dos preços e transmitir a tranquilidade quanto ao abastecimento nessa área do trigo aqui no Brasil. Muito obrigado pelo interesse de vocês. Rubens, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Até a próxima. Até a próxima, muito obrigado. O Rubens Barbosa, ele que é presidente executivo da Abitrigo, Associação Brasileira da Indústria do Trigo, conversou com a gente para mostrar um pouquinho os impactos, os reflexos de todo esse conflito na Rússia entre Rússia e Ucrânia, os impactos do aumento grande de preços que a gente vem acompanhando nos últimos dias, principalmente lá na Bolsa de Chicago, nas indústrias de trigo aqui no país. Rubens destacando que para esse primeiro semestre as indústrias brasileiras já estão abastecidas, então nesse primeiro momento não vai haver impactos tanto na oferta quanto no aumento de custos, aumento de preços, mas aí sim, para o segundo semestre, para esses novos abastecimentos da indústria, aí esse aumento de preços preocupa bastante. A demanda, a oferta não é uma preocupação tão grande, o Rubens destacando que são poucos os volumes trazidos da Rússia, menos ainda da Ucrânia. O principal abastecedor brasileiro de trigo é a Argentina, 85% das importações brasileiras vêm do país vizinho. Então, nessa questão de oferta e de demanda, não há essa preocupação. A preocupação é realmente para o aumento de preços, principalmente para o abastecimento que vai acontecer a partir do segundo semestre. Rubens também destacando que todo esse cenário internacional deve estimular o produtor brasileiro a apostar mais, a aumentar a área cultivada com trigo para a safra de inverno brasileira que vai vir aí logo na sequência. Isso também pode ajudar de alguma forma no abastecimento interno aqui no país. Inclusive, a Abitrigo é uma fomentadora desse aumento de produção, faz parte das visões institucionais da associação apoiar
e esperar um aumento da produção brasileira até para diminuir essa necessidade, essa dependência do trigo importado. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.